Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô muito bem, tô muito feliz, graças a Deus, com a oportunidade de estar aqui gravando esse devocional e também tô muito feliz com a sua presença aí do outro lado e eu tenho uma palavra pro seu coração. Eu creio que Deus quer falar com você, você não clicou nesse devocional em vão. Então fique até o fim para você ouvir a voz de Deus. E no nosso devocional, como vocês já viram aí no título, né, eu vou estar dando um testemunho da vida sentimental, sobre o livramento que Deus me deu. E eu espero que através do meu testemunho possa edificar a tua fé e que você venha acreditar nas promessas de Deus. E que mesmo que você não entenda nada, se a sua vida está nas mãos de Deus, a palavra nos diz que os planos de Deus são maiores que os nossos. E é isso que eu quero trazer para você nesse devocional, através de um testemunho vivo do que Deus fez na minha vida. E vou começar a dar um breve resumo sobre a minha vida. Eu nasci na igreja, né? Fui criada dentro da igreja, mas eu nunca tive aquele verdadeiro encontro com Deus, aquela verdadeira entrega a Deus, né? Porque eu falo, não é só estar na igreja. A gente tem que buscar querer ser transformado por Deus. E a gente tem que deixar Deus transformar nossas vidas, senão a gente vai passar as nossas vidas inteiras frequentando a igreja e não sendo transformado e não conhecendo verdadeiramente a Deus. Então, aos meus 15 anos, eu tive o meu primeiro relacionamento. E esse relacionamento era totalmente contra a vontade de Deus. E eu automaticamente ignorei todos os sinais de Deus, da minha família, e acabei me envolvendo nesse relacionamento, que essa pessoa aparentava ser boa, mas era pessoa do mundo e eu de dentro da igreja. Então, o julgo desigual é um dos grandes problemas de nós que estamos na presença do Senhor, se envolver com pessoas do mundo. Porque, gente, na maioria das vezes não dá certo. Se você conseguir ganhar aquela alma para Deus, vai ser excelente, né? Mas na maioria das vezes o que acontece é que a gente acaba se afastando de Deus. E foi o que aconteceu comigo. Eu tentei, né? Tentei levar aquela pessoa para a presença do Senhor, mas a palavra diz que não é nem por força e nem por violência, é pela minha palavra. Mas eu também não estava firmada na rocha, como eu disse. Eu não tinha sido totalmente transformada por Deus. Eu não tinha tido encontro com Deus. Eu não estava fortalecida para tentar ganhar aquela alma para Deus. Então, quando ela entrou na minha vida, ela me desestabilizou totalmente, né? Igual eu falo, o inimigo, quando ele não pode com você, ele vai tentar contra você, né? E foi o que ele fez. E muitas das vezes ele coloca pessoas no nosso caminho para nos enfraquecer na fé. E como eu não estava firmada em Deus, eu acabei me desviando totalmente da presença do Senhor. Eu ignorei todos os sinais que Deus me deu de que aquela pessoa não era para mim. Eu simplesmente quis viver a minha vontade e ignorei a vontade de Deus. E no meio desse relacionamento de quase 6 anos, eu resolvi batizar. Mas eu digo assim, irmãos, o batismo é uma coisa muito séria. Muitas pessoas falam que a gente não precisa de sentir para batizar, realmente eu concordo, mas a gente tem que ter a decisão e falar assim, ó, eu sou pecador, eu sou falho e eu quero viver na presença de Deus, porque somente Ele pode me transformar. Só que no momento em que eu desci as águas, eu não tinha esse total conhecimento. Eu batizei mais pela emoção e eu acabei me desviando totalmente da presença do Senhor. E quando esse relacionamento terminou, quase 6 anos desse relacionamento, eu saí da igreja. Eu vivi todos os prazeres que o mundo tem para oferecer, mas eu senti um vazio na minha alma. Não era a mesma coisa quando eu estava na presença do Senhor, mesmo que longe, eu ainda sentia a presença de Deus. E foi quando eu decidi voltar para a igreja, porque eu vi que o mundo não era meu lugar. Tudo que eu tentava preencher esse vazio da minha alma, ele mais e mais aumentava. O vazio era a falta de Deus. Tudo que eu colocasse na minha vida, nada seria suficiente para substituir isso. Eu vivia inquieta, eu vivia agoniada, eu não tinha paz. E a palavra fala que somente Deus tem a paz que excede todo entendimento. Mesmo tendo problema, mesmo tendo dificuldades, Deus está conosco, nos dando força e nos dando paz, né? E eu vivia desesperada, eu vivia conturbada. Então eu resolvi voltar para a presença do Senhor, reconciliei. E nesse período eu conheci uma pessoa que não era da igreja. Eu fiz a mesma burrada do meu primeiro relacionamento. E eu tinha plena certeza que eu ia conseguir ganhar aquela alma para Jesus.
que eu iria conseguir e ele fosse salvo, né? E eu comecei a criar um sentimento por ele. E o inimigo, ele não cega. O meu primeiro relacionamento, eu tive muita traição e eu sofri muito, passei muito por momentos muito agoniantes. E esse segundo relacionamento, eu não tinha traição, mas tinha desrespeito. E era um relacionamento abusivo, vamos dizer assim, né? Eu tentava largar por várias vezes e eu não conseguia. Essa pessoa tinha muitos problemas, então eu acabei ficando com muito problema também. Me afastei de novo da presença do Senhor, ignorei totalmente a voz de Deus. Todo mundo, minha família, todo mundo falava. Então, uma das coisas que eu falo pra vocês, quando o relacionamento é de Deus, ele te aproxima de Deus. Quando o relacionamento é da vontade de Deus, a sua família, as pessoas que te amam vão apoiar. E nesses dois relacionamentos meus, ninguém apoiava. Todo mundo já via, só eu que tava cega espiritualmente. Então aí eu caí de novo, enfraqueci na fé, afastei da presença do Senhor. No fim, não foi nem eu que larguei, foi essa própria pessoa, por causa de uma calúnia que inventaram a meu respeito. Eu não entendia. Eu falava pra Deus, Deus, o Senhor não tá vendo essa injustiça? Eu questionava a Deus e Deus sempre falava pra mim, o que eu faço hoje, você não entende, mas amanhã você vai me agradecer. E eu não entendia. E um dia eu fui numa igreja e o pastor me deu uma revelação de que Deus estava tirando algo da minha vida para me trazer algo que era completo, que era igual e que era para mim descansar meu coração, né? E Deus sempre usava profeta de Deus para me dar mensagem quando eu tava agoniada, quando eu tava angustiada. E na última revelação que eu tive, eu tava no meu quarto chorando, sem entender nada do que tava acontecendo, e eu fui numa igreja fazer uma visita. Entrei lá naquela igreja chorando, sofrendo, pedindo a Deus uma resposta. E Deus tinha dito que era para mim descansar meu coração, que Deus já tinha alguém preparado para minha vida e que aquilo que eu pedia para Deus já estava pronto e que Deus ia me dar um homem com as características que eu apresentava a Deus. E só Deus sabia disso, só Deus sabia que eu pedia a alguém e eu escrevia todas as características. Então realmente foi Deus que usou a vida daquele profeta para falar comigo. Então eu fiquei em paz e falei para Deus naquele dia, Deus, agora eu vou entregar a minha vida pro Senhor. Eu vou viver pro Senhor. E se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, vai continuar sendo Deus. Mas eu não vou procurar por mais ninguém. Eu vou descansar o meu coração. Aí eu desativei todas as redes sociais e comecei a viver pra Deus. Foi quando eu abri o meu canal no YouTube, comecei a gravar os meus vídeos e entreguei minha vida totalmente a Deus. E Ele transformou a minha vida, tirou a dor do meu coração, me deu paz, me deu alívio. E eu literalmente esperei em Deus. E quando a gente espera em Deus, não quer dizer que a gente não tá fazendo nada. Muito pelo contrário. Esperar é fazer muito. E era o que eu tava fazendo. Vivendo a minha vida de acordo com a vontade de Deus, mas esperando, porque eu confiava que Ele tinha o melhor pra mim. E como diz lá em João 13:7, respondeu Jesus e disse: o que eu faço hoje, tu não sabes agora, mas amanhã irás saber. E foi o que aconteceu comigo, como eu disse. O que Ele fez na minha vida, desses dois relacionamentos que não deram certo, eu não entendia porque eu fui enganada, porque eu fui traída, porque eu fui humilhada, porque me chamaram de tantos nomes que eu não merecia, porque que eu fui caluniada, mas eu não entendia, mas tinha um agir de Deus, porque Deus, quanto Deus me transformava, eu não tava vendo, porque até no fim desses dois relacionamentos, Deus estava tratando comigo, porque eu precisava ser transformada por Deus. Muita gente fala, né, se a gente não vai por bem, a gente vai por mal. Eu fui por mal, mas cada momento que eu vivi serviu pra minha transformação. E hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês que vale a pena a gente confiar em Deus, vale a pena a gente esperar em Deus. Por mais que você não entenda o que você tá vivendo hoje, apenas confia. Porque foi quando eu confiei em Deus que Ele abriu as portas pra mim. Foi quando eu confiei em Deus que Ele transformou a minha vida. Alguém incrível, alguém que eu amo muito, que eu já falei dele, né, no meu devocional. E alguém que é da vontade de Deus. Alguém que realmente chegou na minha vida pra somar. Alguém que tem tudo aquilo que um dia eu sonhei. Então não desespere, não fique com o coração aflito, não fique com o coração angustiado. A pessoa que vem de Deus para sua vida te aproxima de Deus, te dá paz. É uma pessoa que vai fazer despertar o melhor em você. Então, se você esperar em Deus, você não vai se decepcionar. E quando você procurar do seu jeito,
e colocar a mão, Deus vai tirar dele. Então, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Eu sou apaixonada nesse salmo, porque quando eu tava passando por um momento muito difícil, dessa puxa uma separação, eu vi essa frase num carro e Deus falava muito comigo através dessa frase. E foi o que eu fiz, eu coloquei em prática essa frase. Eu procurei fazer pro Senhor, agradar ao Senhor. E eu entendi de coração que se Ele colocasse alguém na minha vida, eu ia ser grata, mas se Ele não me colocasse, o amor dele, a graça dele seria suficiente na minha vida. E a gente sabe, né, que qual filho pedindo um pão pro pai, ele dará uma pedra, né? E assim é Deus. Então ele ouviu minha oração, ele me respondeu e fez muito além do que eu podia imaginar. Hoje eu sou uma mulher feliz, realizada na minha vida sentimental e eu agradeço muito a Deus pelos livramentos que eu tive. Lá atrás eu achava que eu tava perdendo algo, mas na verdade era Deus me livrando. E eu quero dizer pra você que às vezes você tá achando que tá perdendo alguma coisa, mas é livramento do Senhor e você não tá entendendo hoje, mas amanhã você vai agradecer. Foi o que aconteceu comigo. Eu não entendia, eu não conseguia ver a mão de Deus, eu não conseguia ver o agir de Deus, mas hoje eu agradeço ao Senhor, porque se Ele não tivesse me tirado daqueles relacionamentos, hoje eu estaria longe da presença dEle, eu não saberia o que seria o meu fim, mas Ele me resgatou, Ele me trouxe novamente pro caminho dEle, Ele me alinhou ao propósito dEle e Ele cumpriu os desejos do meu coração. Ele fez muito além do que eu sonhei, então não se desespere, tira hoje, lance sobre Deus toda a sua ansiedade e saiba que Ele está cuidando de cada detalhe, e quando você vê o cumprimento de Deus na sua vida, você vai fazer como o povo que foi liberto do cativeiro de Sião, né? Aqueles que choravam, né? Estavam alegres, eles puderam se alegrar novamente. Quero dizer pra você que você vai poder se alegrar novamente. Você vai poder pôr um novo cântico na sua boca e você vai ver que Deus, Ele é na sua vida e Ele tem o melhor pra você. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional. Eu espero vocês. Tchau, tchau!